Olá pessoal, dando continuidade à análise aqui do livro do Olavo, Jardim das Aflições, uma coisa muito interessante nesse livro, e especialmente no capítulo 9, que é o que nós estamos nessa altura do campeonato, é a análise sobre a religião do Império, onde o Olavo chama atenção para uma característica fundamental que permeia a história do Império no Ocidente, é a relação e a disputa entre a esfera do poder temporal e da autoridade espiritual. Esse elemento da história do Império Ocidental é baseado no livro do René Guénon, Autoridade Espiritual e Poder Temporal. É um livro de 1927, em que o Guénon mostra que a maioria dos povos houve, ao longo da história, essa relação entre autoridade espiritual e poder temporal. O caso do Olavo, aqui no livro do Jardim das Aflições, ele mostrou como que na Europa, que nasceu a partir do século VIII, depois de Cristo, essa relação entre poder temporal e autoridade espiritual foi se desenvolvendo. De início, houve um entendimento quando o Papa sagra Imperador Pepino de Herstal, pai do Carlos Magno. Nesse momento, a autoridade espiritual representada pela Igreja, pela estrutura eclesiástica, atua em harmonia com o poder do Império. Assim vai ser com o filho do Pepino de Herstal, o Charles Martel, e depois com Carlos Magno, que aí sim é onde a gente considera o nascimento da Europa cristã, do projeto da cristandade ocidental. Decorre que no decorrer desse tempo, logo depois de Carlos Magno, esse império que unificou a cristandade no início desse período, ele não consegue ir adiante. E depois, somente lá pelo século 900 aproximadamente, vai se erguer o Sacro Império Romano, com uma relação já um pouco mais conturbada entre o poder temporal e a autoridade espiritual. E assim vai indo nos 500 anos subsequentes, até chegarmos ao século XVI, com um novo contexto mundial das navegações, das explorações, do movimento da Reforma Protestante, faz com que esta unidade imperial europeia seja dissolvida, e um fenômeno particularmente que moldou essa situação foi a emergência dos Estados Nacionais, com Henrique VIII na Inglaterra, quando ele, além de imperador, se declarou o sacerdote do culto nacional anglicano, então nascente. Resolveu a tensão entre as relações entre o poder temporal e a autoridade espiritual de uma forma um tanto peculiar. Não à toa, o título desse livro 5 do Jardim das Aflições se chama César Redivivus, que é justamente essa ação inaugurada por Henrique VIII de se autodeclarar o sacerdote de um culto nacional. Só que isso não ficou restringido apenas à Inglaterra. Um fenômeno parecido aconteceu na França com o galicismo, aconteceu em Portugal, aconteceu na Espanha, de modo que a Europa não tinha mais um império, ela tinha vários impérios coloniais concorrentes entre elas. Isso inaugura a modernidade, a emergência de estados nacionais com suas religiões nacionais, todos eles cristãos, autoproclamados, né? E daí surge a própria, ou melhor, disso decorreu a teoria do poder divino dos reis. Essa teoria do poder divino dos reis, portanto,
ela é um fenômeno moderno, é uma degeneração que a modernidade ofereceu para solucionar o arranjo e as relações entre poder temporal e autoridade espiritual. Decorreu que do século XVI ao XVIII, esses 300 anos até a Revolução Francesa, esses impérios coloniais partiram para suas missões colonizadoras, além mar, na América, na África e nas Índias, com um tipo também bastante próprio de cristianização que se deu, no mais das vezes, sob violência contra os povos que habitavam essas regiões e esses lugares. É uma degenerescência da modernidade. Isso culmina com a Revolução Francesa, quando na França, os revolucionários se insurgem contra a própria ordem religiosa e tudo aquilo que deriva dos valores da cristandade.